Então, pessoal, vamos lá. Catecismo de Heidelberg, parte 2, da nossa salvação, dia do Senhor, número 5. Pergunta número 12. Então, conforme o justo julgamento de Deus, merecemos castigo nessa vida e na futura. Como podemos escapar deste castigo e, de novo, ser aceitos por Deus em graça? Deus quer que sua justiça seja cumprida. Isso não dá para fugir. A justiça de Deus vai ser cumprida. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça ou um outro por nós. Pergunta 13. Nós mesmos podemos satisfazer essa justiça? Só tem duas saídas para a gente escapar do juízo eterno de Deus. Ou a gente pratica a justiça perfeitamente, toda a lei, ou alguém faz isso por nós. Pergunta 13. Nós mesmos podemos satisfazer essa justiça? De maneira alguma. Pelo contrário, aumentamos a cada dia a nossa dívida com Deus. Mas por isso a gente cai em desespero? Pergunta 14. Será que uma criatura, sendo apenas criatura, pode pagar por nós? Não pode. Primeiro, porque Deus não quer castigar uma outra criatura pela dívida do homem. Segundo, porque tal criatura não poderia suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado de todos e dela livrar os outros. Pergunta 15. Que tipo de mediador e salvador então devemos buscar? Um mediador deve ser verdadeiro homem e homem justo, contudo, mais poderoso que todas as criaturas. Portanto, alguém que é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus. E aí, na próxima semana, a gente vai saber quem é esse mediador. Olha, essa é a surpresa. Não é a surpresa, não. Olha, eu vou mandar um outro texto agora. Vocês não leiam agora, porque a gente vai ler depois, viu? É da Confissão de Fé. A surpresa é... A gente vai ter mais um novo professor na turma. Então, eu, Cleidson e Léo. Léo vai ser o novo professor. Melhor do que chocolate, não é? Vamos trazer chocolate na próxima semana para comemorar. Então, pessoal, vamos lá, vamos abrir no... O que aconteceu, pessoal? Eu expliquei no grupo. A gente hoje já deveria começar a estudar a lição, mas os adultos, eles ainda estão na realidade, duas aulas atrasadas, porque a gente já teve uma aula de revisão, eles viram a lição 12 e hoje eles estão vendo a lição 13. Para não descompassar, para as turmas não andarem, as turmas de adultos, né, já que a gente é adulto, para as turmas de adultos não andarem descompassadas, aí hoje a gente vai ter um estudo avulso, certo? Um estudo separado, tanto da revista anterior quanto dessa. Essa um pouco tem a ver tem conexão, por isso que eu escolhi fazer esse estudo, mas a partir da próxima semana a gente já começa a revista, tá certo? Hoje vamos ver um estudo avulso em Êxodo, capítulo 35. Êxodo, capítulo 35, versos do 30 até o 35 e o verso 1 do capítulo 36. Êxodo, capítulo 35, do verso 30 até o verso 1 do capítulo 36. Diz assim a Santa Escritura: Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel
filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda a sorte de obra, e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência, para saberem fazer toda obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Senhor Deus, nós queremos, Senhor, te louvar, Senhor, porque aprove a Ti deixar escrito, Senhor, instruções claras, para que assim procedamos, Pai, aqui na terra. Obrigado, Senhor, porque através, Senhor, da Tua mão, da Tua providência, através de exemplos de nossos irmãos, Senhor, enquanto peregrinando no deserto, nós podemos, Senhor, saber o que Tu queres para nós. Ajuda-nos, Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito, aquele que divide, Pai, juntas e medulas, que de fato, Senhor, faz separação entre alma e espírito, que Ele, Pai, corte o nosso coração, para que a Tua palavra, Senhor, seja de fato ensinada a nós, no mais íntimo do nosso ser, e molde, Senhor, a nossa visão de mundo. É o que Te pedimos, porque por nós mesmos, Senhor, por nossa própria inteligência, nós não podemos, Pai, alcançar isso. É infinitamente superior a nós. Te damos graças por Tua palavra. É no nome de Jesus que nós Te louvamos. Amém. Irmãos, primeiro, a gente precisa contextualizar um pouco para que a gente não esteja viajando aqui, tentando lembrar o contexto e tudo mais. Para quem está no grupo de leitura, tem 2 grupos de leitura funcionando aí, né? Para quem está nos grupos de leitura, isso daí está bem fresco na mente, porque a gente leu há poucos dias. Inclusive é por isso que eu acabei me engajando nessa parada de estudar mais esse capítulo, né? Vamos só tentar lembrar aqui. Lá no Gênesis, fome retada lá em Canaã, Deus faz com que o povo, todo o Israel da época, quantas pessoas eram? Em Gil. Quantas pessoas desceram do Egito, Larissa? Tá? Ou 75? Deixa pra lá. Por volta de 75 pessoas desceram do Egito, ficaram lá um tempo enquanto José era governador do Egito, certo? Passaram-se 400 anos. O faraó, que apreciava muito o trabalho de José, por ver nele de fato um homem segundo as ordenanças de Deus, segundo a honestidade e toda a ciência, José era de fato abençoado por Deus nesse aspecto de governar bem. Então o povo é levado para lá, mas esse faraó morre, e enquanto a influência de José ainda existia no meio do Egito, o povo era tratado bem, mesmo estando lá em Gósen, mesmo estando lá bem longe, isolado lá no norte. Mas passam os 400 anos, muda-se Faraó, e agora esse novo Faraó escraviza o povo. E o povo agora que estava lá de boa, digamos assim, começa a sentir o peso da mão do governador do Egito, e o povo começa a ser escravizado durante um tempo. Deus levanta Moisés, fazendo o tipo de Cristo, media essa libertação. Vai ter que lembrar que todas as realidades físicas, todas as realidades que estão reveladas fisicamente, têm uma profundidade espiritual que a gente tem que entender. Assim como nós somos pecadores e éramos pecadores, né, graças a Deus, pecadores miseráveis, destituídos de toda a graça salvífica, estávamos aprisionados, escravizados pelo pecado. Deus nos tira dessa escravidão por meio de Cristo, assim como Ele tirou Moisés e o povo de lá da escravidão do Egito. Então, Moisés é um tipo
A gente chama isso em teologia de tipo, ou seja, aquilo que aponta para o antitipo, ou seja, de onde se aperfeiçoa. E o antitipo é sempre quem? Cristo, certo? Então, Moisés é um tipo de Cristo, ou seja, ele preconiza, ele reúne características de Cristo, ele liberta o povo do Egito, o povo sente o poder de Deus através da abertura do Mar Vermelho, enquanto a nuvem se colocava atrás do povo para cegar os egípcios e para clarear, manda um vento oriental para que não apenas o povo atravesse o Mar Vermelho em chão molhado, mas a pé o quê? A pé enxuto. Quem viu a pregação do Reverendo Santo que eu mandei semana passada, a gente tem que lembrar que esse vento oriental é um vento extremamente quente, que queimava as plantações. E Deus manda um vento oriental para quê? Para secar. O povo não apenas se arrastou no meio de lama, porque se apenas as águas se abrissem, o que ia acontecer? Você ia pisar em lama, né? O povo atravessa para enxuto. E é batizado, como está lá em 1 Pedro, né? Através da travessia do mar. Então o povo atravessa, mas chegou do outro lado, né? Em vez de louvar antes, o que eles fazem? Eles murmuram antes, né? Chegou do outro lado depois da bênção, é que Miriam dança, que a galera dança. Devia ter dançado onde? Também na prova, né? A gente não é assim, né? É miserável. Aí o Senhor concede a bênção de atravessar o Mar Vermelho. Aí esse povo começa a dançar, né, gente? O povo dança, o povo se alegra. Aí anda um pouquinho, quando chega lá em Mara, o que acontece? Reclama de novo. Que nem a gente. A gente recebe uma bênção hoje, 3 dias, está reclamando de novo. É miserável mesmo. Só a graça, só a graça. Pronto. O Senhor manda jogar um galho de árvore para tornar a água imbebível em água de vida, assim como Cristo faz, ele é a água viva. E aí o Senhor demonstra a sua mão maravilhosa, vai falar com o povo no Sinai, mas o povo fecha os ouvidos porque tem um Deus tão grande, está lá em Êxodo 19. E aí o Senhor fala, já que vocês não querem me escutar, eu vou escolher um. Escolhe Moisés. Moisés sobe o monte para receber a lei. Está lá no capítulo 20, né? E observe que Deus começa a dar a lei como? Através de quê? Qual é a primeira parte da lei? Lá no capítulo 20 de Êxodo. Os 10 mandamentos. É aquilo que baseia toda a lei que vai ser dada para frente até o capítulo 30. Então, do capítulo 20 até o capítulo 30, vai ser dada a ordenança sobre o tabernáculo, sobre como deviam ser as festas, sobre como os sacerdotes deviam se purificar, como cada coisa se ajustava, mas tudo isso é baseado no quê? Nos 10 mandamentos. É assim que quando chega aquele fariseu, não apenas um fariseu, né? Ele era um intérprete da lei. Chega o fariseu e pergunta, o intérprete da lei pergunta para o Senhor Jesus, mestre, ele reconhecia, mestre, no que se resume toda a lei? E o que o Senhor fala? Ame a Deus acima de todas as coisas, 4 primeiros mandamentos, e a teu próximo como a ti mesmo, os 6 últimos. É nisso que se resume toda a lei. Ame a Deus, isso é o principal. Ame ao seu próximo também. Mas ama ao seu próximo o quê? Subjugado por amar a Deus. Às vezes a gente inverte isso, né? Mas muito bem. Então o Senhor dá a lei ao povo, do capítulo 20 até o capítulo 30. No capítulo 31, desculpa, no capítulo 32, vamos abrir aí. É só voltar aí, a gente está em Êxodo 35, né? Vamos voltar aí para o 32. Então, se vocês observarem, a porção que está antes aí no capítulo 31 é o quê? Qual é a epígrafe aí dos versículos 12 até o versículo 18? O que está aí? O sábado santo, o santo sábado e as 2 tábuas do testemunho. O Senhor começa a dar a lei, e como é que ele fecha a lei? Observem o que? O santo sábado. Observem que o descanso, o dia de descanso, não é um dia qualquer. Está à mostra aí na escritura toda, e a gente não trata o santo sábado do jeito que ele tem que ser.
E isso aqui não é sábado, o sexto dia da semana. Isso aqui é o Shabat, o descanso. Isso aqui é o santo descanso. É hoje. Hoje é o santo descanso. Certo? Mas observe que no capítulo 32, depois de Deus dar toda a lei, o que o povo faz? Ele pede um Deus. Que nem nós. Não é objetivo. Não pensa que a gente é melhor que os israelitas dos hebreus, não. É igualzinho. A gente bota outro Deus no lugar do nosso Deus. Então. A gente, às vezes, olha isso, só que dizer e fala, não é um Deus físico, né? Mas a gente tem os nossos deuses. Pode ser um filho, uma casa, né? Qualquer outra coisa que está acima do nosso Deus. Sim. Se colocar ao lado, não precisa estar acima, não. Se colocar ao lado. Se colocar o seu irmão ao lado de Deus, você já está errando. Porque Deus fala que o Senhor Jesus fala isso. Amai a Deus acima de todas. Todas as coisas. Não é bota nada igual. Acima, terrível. Ao lado, terrível. Bota abaixo. Isso daqui, amar a Deus acima de todas as coisas, se baseia em toda a lei. Então, o povo erra no bezerro de ouro por causa. Chega até Arão e fala: faça um Deus aí para nós. Arão, observe o que acontece aí. O povo pede, né? Aí o que Arão faz? Verso 2: disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei-las. Então todo o povo tirou das orelhas das argolas e as trouxe a Arão. Este Arão, o responsável, porque quando Moisés sobe, ele deixa nas costas de Arão a liderança. Quem está lendo direto aí viu isso. E este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com brio, que é uma fermentazinha, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses. Quem é que está dizendo isso? É o povo, observe aí. Então disseram, plural, né? Então, eram eles, né, do povo. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E o que Arão faz? Arão, vendo isso, vendo o quê? Que o povo estava idolatrando, que estava colocando naquele objeto os deuses que tiraram eles do Egito, sendo que foi Jeová que tirou eles de lá do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, do bezerro, e apregoando disse: amanhã será a festa de quem? Está vendo como é? A gente adora outros deuses e muitas vezes os nossos líderes e nós mesmos, os pais que são responsáveis por seus filhos, você que ser irmão mais velho, você é responsável por ser irmão mais novo. O que você faz? Seu irmão chega idolatrando e você, no lugar de falar: meu filho, você está idolatrando, o que você faz? É do Senhor. Está vendo? Como é terrível. Ou seja, Arão deu um ar gospel ao bezerro de ouro. Deu um ar gospel ao bezerro de ouro. E isso está acontecendo hoje, né? Afronta direta ao Senhor, idolatria sendo mascarada por ser gospel. E outra coisa, meus irmãos, aqui Arão blasfema tanto o nome do Senhor que ele não usa qualquer nome. Ele usa qual? Está todo maiúsculo aí, então aí é Jeová. Jeová. E aí só um parênteses aqui. Hoje, quando a gente estava cantando, muita gente estava cantando Ieoa. Não é Ieoa, é Jeová. Rapidão. Gil estava cantando certo, eu vi. Observe o seguinte: Jeová, Jeová, na Bíblia, é um tetragrama. São 4 letras, sem vogal no meio. Por isso que os judeus dizem que o nome de Javé é impronunciável, porque não tem vogal, não tem como falar o nome de Jeová. O que latinizando a gente faz? A gente coloca algumas vogais para poder falar, porque senão fica várias consoantes. Quais são as consoantes latinizadas? Y, H, W, está errado a transparência, e H de novo. E aí a gente coloca algumas letras, algumas vogais para poder falar o nome. Jeová,
ou Jeová, ou Javé. Por isso que a gente pode chamar todos esses nomes. Então, quando a gente for cantar, é Jeová, certo? Pronto, então, observe o que está acontecendo aqui. Por causa desse descumprimento, ou seja, essa gospelização feita por Arão, se vocês observarem aí, a partir do verso 11, lá no final, vocês vão ver que aproximadamente 3.000 homens são mortos. Então, por causa da idolatria, Deus desce juízo sobre o seu povo. Então, é nesse contexto que a gente tem o capítulo 33. Moisés intercede pelo povo, porque se vocês observarem, o que está acontecendo aqui? Deus, Jeová, Deus Todo-Poderoso, tira o povo que não conhecia ele muito bem lá do Egito. São 400 anos de escravidão. Era passado de pai para filho, oralmente, mas eles não conheciam a Deus face a face. Eles não sabiam de fato quem era esse Deus. Eles só sabiam que ouvir falar, como Jó fala lá. Se vocês forem observar, Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, mas ele sabia quem era o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus se apresenta na sarça, ele vai se achegando. Aí quando Deus fala no meio da sarça, Moisés, tome cuidado, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Na hora, o que Abraão faz? Abaixa a face, porque ele sabe que não era qualquer Deus. É só voltar aí. Isso. Então, meus irmãos, deixa eu só botar aqui. Esse é o tetragrama, né? Latinizado, claro. Você pode colocar com J também, ou com I. Pode colocar com H. E a gente coloca as vogais aqui, aí, A, V e o Jeová. Né? Mas o tetragrama, para os judeus, é impronunciável. Por isso que eles não escrevem o nome de Deus. Porque para eles é uma desonra. A gente sabe que não. Isso não é usar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus em vão foi o que Arão fez. Falar que era uma festa ao Senhor quando ele estava idolatrando. Ele blasfemou o nome do Senhor. Ele quebrou qual os mandamentos? Terceiro, né? Não tomarás o meu nome em vão. Então, meus irmãos, observem que Deus tirou o povo do Egito, estava se aproximando cada vez mais do povo, puxando o povo para perto de si, chega ao pé do Monte Sinai e quer falar ao povo, o povo fecha os ouvidos, por isso que Moisés tem que mediar a fala de Deus com o povo. Mas se vocês observarem, qual era a intenção maior de Deus? Habitar no meio do povo. Ele vai se chegando cada vez mais ao povo. Mas por causa dessa idolatria, observe o que o Senhor fala aí, Êxodo, capítulo 33, verso 3. O Senhor tinha prometido lá para Abraão ainda, lá em Gênesis 12, sobre Gênesis 15, que iria dar ao povo uma terra que emana leite e mel, que expulsar os heteus, os jebuseus, e por aí vai. E aqui no verso 3, o Senhor está se aproximando, mas o que acontece por causa da idolatria? Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu vou dar a terra para vocês, porém eu não subirei no meio de ti. Esse leite e mel é relacionado às tâmaras, né? Que era o mel e o leite era das cabras. Isso, porque eles eram muito criados. Então observe uma coisa, de um modo geral, essas são todas as bênçãos que o Senhor iria dar ao povo. E o sentido espiritual qual é? É que nós vamos ser sustentados eternamente por esse Deus, no novo céu e na nova terra. É para lá que aponta a terra prometida. Observe que muitas vezes a gente é levado, meus irmãos, a crer e querer estar, ou melhor, ser chamado povo de Deus por causa das bênçãos que Ele nos promete. Não é? A gente vive um evangelicalismo que quer isso. É o Deus da bênção, é a bênção, é a bênção, é a bênção. Conta a bênção aí. Tem até uma história que dizem que é verídica. Léo conta como verídica. Que chegou assim numa igreja aí, uma galerinha aí,
perguntou assim, para uma senhorinha, né? Irmã, quanta bênção? Aí ela falou, meu filho, o pastor, né? O Senhor me salvou. Ele, ô, minha irmã, que bom, agora quanta bênção. Conta um pouco verídica, né? Ou seja, hoje em dia a gente pensa que ser povo de Deus é ser um povo que tem bênçãos. Mas só observa o que Moisés fala. Êxodo 33, Moisés roga pelo povo, é epígrafe aí do verso 12 até o verso 16 do capítulo 33. Moisés roga a Deus a sua presença. Deus falou que não ia subir no meio do povo, porque senão ia consumir. O que Moisés, como um bom mediador, faz? Roga, ele ora gritando, com profundo querer. E o Senhor responde a ele no verso 15: respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e te darei descanso. Então lhe disse Moisés, verso 15: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. E agora o que a gente tem que saber? Pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Ou seja, o que caracteriza o fato de sermos povo de Deus? É a bênção? É a terra prometida? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, santos, eu e o teu povo, de todos os outros povos da terra. Isso é o que caracteriza nós como sendo povo de Deus. É o fato de Deus andar conosco, não é a bênção. Certo? Então é nesse contexto, meus irmãos, que Moisés, depois de ter descido no monte, vendo aquela idolatria, joga as tábuas no chão, e esse jogar as tábuas no chão, o que simboliza? Isso eu não falei no grupo, então o que não tiver aqui não vai ver. Quando você joga as tábuas no chão, quando Moisés joga as tábuas no chão, aqui está simbolizando o quê? A quebra da aliança. Se a gente for observar, o que vai ficar dentro da arca da aliança, que era aquela arca que ficava no mais íntimo do tabernáculo, ou seja, lá no Santo dos Santos? O que ficava lá dentro? As tábuas da lei, o maná e a vara de Arão floresceu, Números 16. Essas três coisas ficaram lá, mas o que deveria ficar, o que é de fato, a primeira coisa que Deus ordena que fique lá dentro é o que? São as tábuas. Então as tábuas simbolizam o que dentro da arca da aliança? A própria aliança. Então quando Moisés joga as tábuas no chão e as quebra, aquilo é um sinal do quê? A quebra da aliança que o povo tinha feito para com Deus. Mas o que o Senhor é muito misericordioso? Capítulo 34, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra com as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras pedras, nas primeiras tábuas, que tu, como representante desse povo, quebraste. O povo quebra, nós quebramos a todo momento a aliança. O que Deus faz? Renova a todo momento a aliança. Não parte de nós, meus filhos. Não parte de nós. Se a gente acreditar que por nós mesmos a gente tem poder para renovar a aliança que todo dia a gente quebra, a gente não acredita. É Deus quem renova a aliança toda vez, todo dia, toda vez que você pega, toda vez que você quebra a lei, toda. Então, Êxodo 34 se repete quando? Toda hora. Toda hora Êxodo 34 vai ser repetido. E aí a gente chega em Êxodo 35, no finalzinho. Deus fala ao povo de novo. E como é que começa o capítulo 35, depois que Deus confirma a lei? Quem começa aí, velho? Qual é a epígrafe aí, velho, do capítulo 35? Shabat. Não é qualquer dia mesmo. Não é por acaso, velho. Não é por acaso. O Shabat é o Shabat. Aí, verso 30. E aí, meus irmãos, a gente chega no texto de hoje. Um cuidado que a gente tem que ter, então, nesse contexto todo, é de lembrar que Deus, apesar de no Velho Testamento Ele falar por meio de sombras e tudo mais, Ele dá a lei, ou seja, dá o princípio da lei para cada um de nós.
Esses princípios todos só puderam, e a lei em si, só pode ser cumprida por quem? Por Deus. Pelo próprio Deus, por meio de Cristo. Nós não poderíamos, como está aqui no interior do Catecismo de Heidelberg, nós não poderíamos cumprir a lei, nem os seus princípios. A gente faz isso hoje por quê? Porque nós somos salvos e nós somos gratos por isso. A gente se esforça para fazer o quê? Para cumprir a lei, para que a gente ande de modo santo. A lei em si, o que é? A essência moral de Deus. E o que a gente tem que se esforçar? Para andar segundo a moral de Deus. Por gratidão. Não é porque nós somos salvos, não é porque a lei foi cumprida em Cristo que hoje a gente vive na vida louca. A gente deve se esforçar para quê? Para cumprir a lei. Não porque a gente vai ser salvo por isso. A gente nunca foi salvo pela lei. Nunca. Como é que os crentes no Antigo Testamento eram salvos? Da mesma forma que são hoje. Pela graça. Só. Por confiar em Cristo. Mesmo não sabendo que aquele bodezinho que era enviado, né, velho? Aquele bodezinho que era enviado para o deserto e aquele bodezinho que era morto, e ali tem um simbolismo muito grande nesse livro hoje. Porque senão eu perdi muito aqui. Por isso que aqueles bodezinhos que eram espiados, que eram utilizados para espiar o nosso pecado uma vez por ano, era quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Aquilo dali, todo mundo confiava de fato, quando Deus carrega, Deus joga sobre eles isso daí. E de um modo como eu não entendo o que é essa graça direito, mas eu sei que aquele bodezinho é quem leva os meus pecados. É pela graça, sempre foi pela graça. Sempre. Eu vou te chamar, quando você realmente é escolhido, você já conhece os frutos, né? Então, por mais que você não tem como você viver uma vida louca e se dizer que realmente, né, o céu de Deus não tem como. Algumas pessoas dizem, mas esse negócio de justificação pela fé, então quer dizer que eu sou justificado pela fé e nada vem de mim e tal, então eu vou viver a vida louca. Aí o Catecismo de Heidelberg, capítulo 64, diz assim: então, se essa doutrina, que é a justificação pela fé somente, que é o que é atacado pela Igreja Católica e pelas igrejas, nossas igrejas co-irmãs arminianas, né? Pregam que de fato a gente pode fazer alguma coisa e tudo mais e tal, a gente consegue ali, a gente dá um passo de fé. Não dá um passo de fé nunca, meus irmãos. A gente não procede nada de bom de nós mesmos. Rapaz, a história da revelação, isso daqui demonstra claramente como de nós mesmos a gente não pode fazer nada. É o próprio Deus que nos atrai todo momento. É Deus que nos puxa do lamaçal de pecado. Por nossas próprias forças. A gente só ia tentar nadar para o lado mesmo, ia se afundar cada vez mais, pensando que ali estaria a nossa salvação. Não, a salvação vem de cima. Ele quem nos puxa e nos lava para tirar aquela lama. Então o Catecismo de Heidelberg, quando faz essa pergunta a respeito do pergunta 64, se não me engano, deixa eu só ver aqui. Pergunta 64. Mas essa doutrina, que é a justificação pela fé, nada procede de você, não faz com que os homens se tornem descuidadosos e ímpios? Ou seja, se eu já estou salvo mesmo, uma vez salvo, salvo para sempre. Esse não é a caricatura que fazem de um calvinista. Quando você fala igreja presbiteriana, qual é a primeira coisa que o cara fala? É aquele povo que lá que acredita que uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, porque pensa que uma vez salvo, salvo para sempre, o cara pode fazer a doidice que quiser. Ou seja, essa doutrina não faz com que os homens se tornem descuidadosos e ímpios? Não. É assim que o Catecismo de Heidelberg responde. Pois é impossível que aqueles que estão implantados em Cristo, por verdadeira fé, deixem de produzir frutos de gratidão. A gente só se esforça para cumprir a lei. Por quê? Não é para ser salvo. É porque já fomos salvos. E a gente faz isso por gratidão a Deus. A gente vai ver isso hoje porque o tema da nossa conversa de hoje, meus irmãos, é a vocação, nesse texto que a gente leu, a vocação, a capacitação e o comissionamento. Sermão de 3 pontos, estudo de 3 pontos, né?
Então, olha, primeiro, diga. Sim, com certeza. Então, meus irmãos, a gente tem que estudar muito bem essa questão dos dons que Deus nos dá, porque um entendimento errado acerca dos dons fatalmente vai produzir muitas coisas ruins, mas 3 coisas em especial. Quando você não entende o que é um dom dado por Deus, fatalmente isso vai redundar em soberba, vai redundar em briga e, em última, em qual é o pior de todos os pecados? O pior de todos os pecados, qual é? Que esse é o que não é perdoado. Mas qual é o pior? O pior pecado que um crente pode cometer, mesmo assim vai ser salvo. Porque só os não eleitos é que podem cumprir o pecado da blasfêmia do Espírito Santo. Idolatria. Esse é o pior de todos os pecados. É não amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é idolatria. Fatalmente, quando você não entende os dons que Deus lhe deu, você vai cair em arrogância, orgulho, soberba, jactância, seja o nome que você dê. Aí já é idolatria? Porque isso. E quando você briga com seu irmão por causa de um dom que você acha que é melhor do que ele, você está se colocando acima dele. Então você está se colocando acima do resumo da lei, do segundo resumo aqui. Então você está se colocando em quê? Em posição de ser Deus. Ou seja, você está o quê? Idolatrando a si mesmo. Redunda, todo pecado redunda em quê? Idolatria. Todo. Então nós somos o quê? Por natureza? Seres idólatras. Vocês escutam isso assim, direto? Todo pecado redunda em idolatria. Todo. A gente pode até fazer um estudo só sobre isso. Mas vamos lá. Então, primeiro, meus irmãos, o texto que a gente lê nos mostra algumas verdades que devem ser inculcadas na cabeça dos crentes. Primeiro, o chamado de Deus ele é acalentador. Acalentador. Observe, Deus deu leis acerca do tabernáculo muito específicas. Quem está lendo nos grupos de estudo e quem já leu as ordens para a construção do tabernáculo, viu como é minucioso. Então, o candelabro, por exemplo, devia ter 7 hastes, em cada haste devia ter um cálicezinho, devia ter amêndoas, devia ser de ouro completamente. As cortinas do tabernáculo tinham que ser de estofo, muito minucioso. As medidas do tabernáculo. Vocês acham que agora Deus, o primeiro mandamento que ele disse foi para que eles não idolatrassem, não tomassem outros deuses no lugar de Deus e não fizessem segundo as suas próprias imaginações, que é o que a gente faz, adora a Deus segundo as nossas próprias imaginações. Isso não é simplesmente quando a gente toma um vaso de barro, não é simplesmente quando toma uma imagem de ouro ou uma imagem de barro, é quando a gente idolatra, quando a gente adora a Deus segundo as suas próprias imaginações, quando Ele mesmo disse como quer ser adorado. Isso é a quebra do segundo mandamento. Não é simplesmente fazer uma estátua de madeira. Essa é uma forma primitiva de se quebrar o segundo mandamento. Mas não é isso. É todas as vezes que a gente adora a Deus segundo as suas próprias imaginações. Esse capítulo 21 da Confissão de Fé. Ou como o Berry gosta, princípio regulador do culto. Né? Então, observe uma coisa. Então Deus deu ordens muito específicas acerca do tabernáculo. E disse que quando essa lei é quebrada, viria juízo sobre o povo. Então observe, o povo agora são colocadas 2 verdades para eles. Construam algo muito específico. Se vocês falharem, eu vou consumir vocês. O que vocês acham que o povo sentiu naquela hora? Só não foi alegria, né? Foi medo. Mas o chamado de Deus é acalentador. Observe que no comecinho do verso 30, como é que está aí? Disse Moisés a quem? Aos filhos de Israel. Israel, fiquem tranquilos, porque o Senhor tem algo para dizer a vocês. A gente, meus irmãos, tem que entender uma coisa.
No mundo, nós somos colocados para fazer uma coisa. Aqueles que são escolhidos por Deus foram chamados, a gente vê isso espalhado em toda a Escritura, para propagar a paz e a justiça do reino de Deus. Sempre. A gente vai ver isso em Jeremias, vai ver isso em Deuteronômio, vai ver isso espalhado na Escritura inteira. O povo separado, o povo escolhido, não é apenas Israel físico, são todos os filhos de Abraão, e nós somos filhos de Abraão na fé. O povo de Deus, em todas as eras, foi chamado para fazer o quê? Para pregar a paz e a justiça do reino. Isso é o que o pastor Emanuel falou mais cedo aí. É a ética cristã. É a paz e a justiça do reino. Isso é o que o crente deve fazer. Então, o chamado de Deus, quando Ele nos dá dons, quando eu falo chamado, isso é vocação. Chamar, vocacionar, através de uma fala, através de um chamado. Deus chama aos seus para acalentar os seus e o mundo. Então, primeira coisa, ele tem que reconhecer que o que Deus está falando aqui é: Israel, escuta, porque o Senhor fala. Vocês não são capazes, por vocês mesmos, de cumprirem esse tabernáculo que eu mandei vocês fazerem. Não são. Mas aí, o Senhor continua. Porque o chamado de Deus, ele é um chamado específico. Como é que continua aí? Eis que quem? O Senhor. Eis que Jeová chamou, vocacionou, tirou pelo nome, chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Daqui a gente tira os ensinos, meus irmãos. Primeiro, quando Deus chama, Ele não chama de qualquer jeito. Não é assim, escolham. Ele poderia muito bem ter falado: olha, chama aí qualquer um aí do meio da tribo de Israel. Mas Ele falou: não, eu chamo pelo nome. Todas as vezes que vocês virem essa expressão na Escritura, Jeová, o Senhor, chamou pelo nome, ou seja, que no contexto vocês consigam perceber que o sujeito da frase é o Senhor, é porque aquele que Ele está chamando pelo nome vai ter um papel especial na história da redenção. Abra, por favor, Isaías 45. Isaías, capítulo 45. Dos versos 1 até o 4. Isaías, capítulo 45, do 1 ao 4. Você lê aí, Daniel, por favor. 45, do 1 ao 4. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita, para abater nações diante de sua face, e discernir os nomes dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e tornarei planos os lugares escabrosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de pedras. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Pelo amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo teu nome. Ponho o teu sobrenome, ainda que não me conheças. A gente tem que lembrar, meus irmãos, o seguinte: quem é Ciro? Ciro é o imperador do Império Persa, que faz o quê? Enquanto o povo estava lá na Babilônia, sendo cativo pelo Nabucodonosor e todos os seus sucessores, o povo estava lá, estava de boa, estava tranquilo, se misturando com o povo. Deus, nessa época, aí ele levanta vários profetas, Daniel lá mesmo na Babilônia, e nessa época específica, ele levanta um imperador ímpio, servo do Senhor, como está lá em 2 Crônicas, finalzinho de 2 Crônicas, e faz: tu, Ciro, é meu servo, e tu vai fazer o quê?
Você vai libertar o povo, porque ele conquista a Babilônia, o Império Persa conquista a Babilônia, e ele faz o quê? Torce o coração de Ciro. Ciro, manda esse povo de volta. O povo vai, e Ciro, com a ajuda dele e de filhos dele, netos e tudo mais, faz com que Jerusalém seja construída. Está lá em Esdras, em Neemias e por aí vai. Então observem uma coisa. Deus chama os seus pelo nome. Isso, além de acalentar, faz com que o nome de Deus seja exaltado, porque Ele não chama de qualquer forma. Ele chama de modo específico. Porque alguém poderia falar assim: mas e lá em Atos, quando Judas traiu o Senhor, se matou, e agora tinha 11 apóstolos, e tinha que ter os 12, e os 12 lançam sortes. Aí você fala, então foi uma sorte ali. Poderia ter sido Matias ou o outro. Mas abram, por favor, aí, Provérbios, capítulo 16, verso 3. Provérbios 16, verso 3. Desculpa, 33. Provérbios 16, 33. Se lê aí, velho, por favor. Provérbios 16, 33. Confia no Senhor as tuas obras, os teus desígnios do Senhor estabelecidos. Não, 33. Eu acho que 33 é Não, 16, 33. a sorte do Senhor nunca gasta, mas do Senhor procede todas as coisas. Do Senhor o quê? Toda a decisão. Então, até o bodinho, Beli, até o bodinho que ia para o deserto e que morreria, que eram lançados sortes, na realidade foi o quê? O Senhor determinou quem era o bodinho que ia morrer e quem era o bodinho que ia para o meio do deserto. Então, meus irmãos, todo chamado de Deus, por mais que a gente ache que é aléu, não é. Deus toma toda a decisão. Por mais que nós achemos que a gente toma alguma decisão, ou por mais que a gente ache que às vezes as coisas são pelo acaso, todas as decisões advêm de quem? Do Senhor. Todas elas. Então, Einstein já disse isso, né? Mesmo que em outro contexto, ele disse que Deus não joga dados. Deus não joga dados, Ele determina todas as coisas. A gente joga dados, Deus não. Então, como é que Deus faz isso daí? Ele diz que Bezalel não é qualquer Bezalel. Que Bezalel é esse? O filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá. Todas as vezes que vocês virem, primeiro, isso, quando o Senhor fala, eu chamei ele pelo nome, aquela pessoa tem um papel específico no plano da redenção. Todos nós somos chamados pelo nome, todos. O Senhor chamou pelo nome Jéssica. Aí você fala, e que papel específico Jéssica tem no plano da redenção? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E Jéssica é responsável, porque o Senhor chamou ela pelo nome para algo específico. E você quer coisa mais linda do que você pregar o Evangelho a toda criatura? Não. Nós temos papel específico no plano da redenção. Então essa é uma aplicação que a gente traz para a gente hoje. O chamado de Deus é específico, e todas as vezes que Ele chama de modo específico, Ele chama para algo no plano da redenção. E todas as pessoas a quem nós pregamos, como o Léo falou hoje, quer dizer, a palavra de Deus falou através de Léo hoje, que a gente tem que pregar toda a criatura, ao peixe ruim e ao peixe bom. Por quê? Porque ao peixe bom vai ser aplicada a redenção. Certo? E quando vocês perceberem, meus irmãos, que a um dado nome é dado uma série genealógica logo após filho de Uri, filho de Ur, é porque Deus está falando que aquela pessoa não é qualquer pessoa. Então, o Senhor chama de modo específico e para o plano da redenção. Diga, Samara. Só uma dúvida, você fala a respeito que Deus nos chama para algo específico. A questão do ID é uma ordenança. Mas o que seria o específico? Seria aquilo que Paulo fala, que devemos para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos, para que o corpo de Cristo seja
gente está seguindo aqui. Então, além do chamado ser acalentador, porque quando a gente prega, o que a gente está fazendo? Levando boas novas de salvação. O chamado de Deus é específico e é acalentador. Mas além disso, Deus dá aos vocacionados o Espírito Santo e todos os dons e talentos, todos os dons e talentos que a gente precisa. Verso 31. Como é que está aí? E o Espírito de Deus o encheu. Encheu quem? O seu chamado, aquele que ele chamou de modo específico e acalentador. O encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Voltem aí, meus irmãos. Êxodo 31, verso 3. É quando Deus está dando a lei ainda lá em cima do monte para Moisés. Êxodo 31, verso 3. Como é que está aí, Luiz? Êxodo 31, verso 3. E o enchido do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. E o encheu do quê? Do Espírito de Deus. Observe uma coisa. Quando você vai olhar no original, tanto Êxodo 31, 3, esse que a gente acabou de ler, quanto Êxodo 35, 31, as palavras são as mesmas. As mesmas. Apesar de uma tradução Almeida revestida, todas as Almeidas, a tradução ser diferente do 31, 3, do 33, do 35, 31, mas quando você vai no original, as palavras são as mesmas. E quando você vai olhar na NVI, como é que está aí na NVI? Ah não, Tiago está com a Bíblia aberta, não? Então, olha, na NVI, Êxodo 35, 31 está assim, olha, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Continuando essa plano de encher. No Velho Testamento eles não tinham o seu que é o Espírito Santo. Então como é que se encheu? Estamos numa polêmica. Eu e Priscila estamos numa polêmica. Depois eu respondo isso daí. Quando a gente chegar lá em Malaquias, aí a gente responde isso daí. Está pertinho. Daqui para o mês do outro ano. Então vamos lá. Observe uma coisa, meus irmãos. Eu sou que nem pastoreta, eu não consigo. Não consigo. Então, uma coisa, meus irmãos. Depois eu respondo isso na explicação, certo? O que tem que ficar claro com isso, meus irmãos, é o seguinte: todas as vezes que Deus chama os seus para uma boa obra, Ele enche aquele seu, não apenas dos dons e talentos que ele precisa. Existe uma concepção no mundo que de nós mesmos a gente tem alguns dons, e quando o Espírito Santo entra em nós, é que esses dons são aperfeiçoados. Não é. Deus está aqui claro em 35, 31 e lá em 31, 3, que é quando o Espírito de Deus ele adentra o crente, que ele traz consigo, arrastando todos os dons e talentos que a gente precisa. Todos. E a gente vai entrar numa polêmica daqui a pouco. Mas deixa eu só falar aqui. O que a gente vê nesse evangelicalismo de hoje, esse mundo evangélico que a gente vê por aí, é uma dicotomia, né? A gente viu isso quando a gente tratou da lição do cristão e do trabalho. Parece que a gente tem um trabalho no mundo e um trabalho na igreja. Que a gente tem 12 talentos para o mundo, 12 talentos para a igreja. Não existe isso. O crente é crente onde? Onde ele está? Tudo que ele faz é culto. Apesar de não ser culto solene, tudo que o crente faz é culto. Quer por mais que ele debate ou faça qualquer outra coisa, faça isso para quê? Tudo isso para a glória de Deus. O crente sempre faz tudo em atitude de culto. Então não existe separação. Não existe separação entre o que o crente faz no mundo e o que ele faz na igreja. O campo do crente de atuação é todo o mundo. Calvino, comentando essa passagem aqui, ele diz bem assim: pois embora há diversos dons, ainda é o mesmo Espírito de quem todos eles fluem. 1 Coríntios 12, 4.
e também como Deus achou por bem distribuir e administrar para cada homem. E isso não é apenas com respeito aos dons espirituais que se seguem à regeneração, mas em todos os ramos do conhecimento que entram em uso na vida comum. É, portanto, uma falsa divisão quando os homens ímpios atribuem todos os meios de nosso apoio, em parte, à natureza e à bênção de Deus, e em parte, à indústria do homem. Deus está falando, o que Calvino está comentando aqui é que os homens ímpios, só que muitos crentes também fazem isso, em achar que existem dons em nós mesmos, Não existem, meus irmãos. Todas as nossas boas obras são vindas de quem? Do próprio Deus. Por quê? Porque os dons e talentos que nós recebemos foram vindos de quem? Do próprio Deus. Independente de ser de Deus ou não. E aí é o que a gente entra na polêmica. Muitas vezes achamos que a obra do Senhor é realizada apenas no âmbito interno das paredes de uma igreja, mas Deus nos dá dons para fazermos sua obra na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Somos chamados para utilizarmos os dons dados por Deus em toda a nossa vida. E aí eu queria fazer algumas perguntas aqui. Então, vemos que os nossos dons vêm de Deus, certo? É quando o Espírito Santo vem que nós somos aperfeiçoados para toda boa obra. E devem ser usados para a glória de Deus. Então eu pergunto, vocês acham que os não regenerados têm dons? Tem. Eles têm dons. Foi a pergunta de Samara. Os não regenerados têm dons? Tem. Luiz Gonzaga, você acha que o que ele fez não era dom? Era. Diga, Tiago. A minha dúvida sobre dom e mentalidade. Porque dom seria só aquela lista que está descrita. Não necessariamente. Assim como o Augustus, eu entendo que os dons que estão lá em 1 Coríntios e em Gálatas não é uma lista exaustiva. São dons que baseiam outros. Naqueles ali, a mais básica de todas é o amor, está lá em 1 Coríntios 13, mas todos aqueles outros emanam do amor e todos aqueles outros dão margem para que outros dons apareçam. Eu creio dessa forma. Eu não entendo que os dons espirituais sejam exaustivos, só são aqueles descritos em 1 Coríntios, do 11, finalzinho do 11 até o 13, e depois, 12 até o 14, e em Gálatas. Diz assim. E sobre os dons de profetizar, línguas, visões? A gente pode começar no preguiçoso, certo? Perdão os peitos. Aí eu faço outra pergunta. Vocês acham que eles, os não regenerados, conseguem fazer obras que agradem a Deus? Ou seja, obras de obediência? Se veio de Deus, para Deus. Repito a pergunta. Vocês acham que os não regenerados, ou seja, aqueles que são ímpios, que não foram alcançados pela graça salvífica, podem fazer boas obras? Fazer uma boa obra para a glória de Deus. Leiam aí, vamos ler o texto que eu acabei de mandar para vocês. Olha. Confissão de Fé de Westminster. O ensino tem que ser profissional. Não posso sair do ensino profissional. Capítulo 16. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 16. Eu mandei para o WhatsApp de vocês. Olha como é que é a escritura. E eu mandei para vocês com o texto, com os textos todos. Confissão de Fé de Westminster, das boas obras, capítulo 16. Boas obras, isso é o que está dizendo a escritura. Basta vocês lerem esses textos todos que baseiam aí. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Seção 2. Estas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua o quê?
gratidão. Robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca aos adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. Seção 3. O poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo, a fim de que sejam para isso habilitados. É necessário, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo, para obrar neles o querer e o perfazer, realizar, segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito, mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles. Seção 4. Os que alcançam a sua obediência os que alcançam pela sua obediência a maior perfeição possível nesta vida, estão tão longe de exceder as suas obrigações e fazer mais do querer de Deus, que são deficientes em muitas coisas que são obrigados a fazer. O máximo da confissão de fé é que ele vai enchendo a sua bola e chega daqui a pouco ele dá uma rasteira. O máximo da confissão de fé é isso. E a seção 5. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna, porque é grande a desproporção que há entre eles e a glória por vir, e infinita a distância que vai de nós a Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazer pela dívida dos nossos pecados anteriores, e porque, como boas procedem de Deus, do Espírito, e como nossas são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição, que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois que tivermos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever, e somos o quê? Servos inúteis, como está lá em Lucas, né? E agora a seção 6. Não obstante o que havemos dito, sendo aceitas por meio de Cristo, as pessoas dos crentes também são aceitas nele as boas obras deles, não como se fossem nesta vida inteiramente puras e irrepreensíveis à vista de Deus, mas porque Deus considera-as em quem? Em seu Filho. É servido aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. E agora a polêmica. As obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, essência, coisas que Deus ordena, e úteis tanto a si mesmos quanto aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente, não são feitas segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus. São pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. O que ele está falando aqui? Gandhi, o que Gandhi fez? Só pecado. Você fala, o cara ajudou tanta gente, só pecado. Aos nossos olhos, de fato, são coisas boas. Ele abençoou, ele foi um instrumento de Deus para abençoar muita gente. Mas quem não é regenerado, quem não se move segundo uma fé legítima, só faz o quê? Pecar, porque a motivação do coração dele é errada. Ele vai atribuir a outro a glória que deve ser somente de quem? Deus. Pensa lá. Todas. Só você regenerado. Mas como regenerado também pode ter práticas que
Não condigam com o que o cristão deve fazer. Todo momento que a gente faz uma boa obra, movido por um sentimento ou por uma inclinação pecaminosa, o que a gente está fazendo? A mesma coisa que os ímpios fazem. Mesma coisa. Se você dá alimento para alguém pensando em tirar foto e botar no Facebook, você está pecando. Sua ação não é melhor em nada, do que a que Gandhi fez. Terrível isso no nosso mundo, né? Porque assim, então, por exemplo, aquela Maria Teresa de Calcutá, né? Sim. Que ela fez assim, né? Tanta coisa no nome de Deus, dos santos, enfim. Então tudo aquilo. Não. Então, as obras boas, entre aspas, dos ímpios, servem para quê? Para melhorarmos como pessoa também e para abençoar outros. Mas diante de Deus são o quê? Trapos de imundícia. Porque não foram impedidas por quê? Por uma fé genuína. Não foram impedidas por uma fé genuína. Está vendo a importância da gente ler os nossos símbolos de fé? Está tudo explicadinho, com calma. Você lê as passagens, é um estudo sistemático. Só por isso que a gente deve confiar, entre aspas, nos símbolos de fé. Porque eles se baseiam na Escritura. Se estiver errado, ele vai estar errado. Então, como é que a gente faz para conciliar isso? O fato de que homens não regenerados podem fazer obras que aos nossos olhos são boas e que não são aceitas diante de Deus? Pela graça comum. Eles só fazem essas coisas pelo quê? Pela graça comum que Deus comunica. Só por isso. Porque se a graça fosse retirada de sobre os homens, o que iria acontecer? O inferno. É isso que vai ser o inferno. Um estado, o lago de fogo e enxofre, um estado em que a graça de Deus é o quê? Totalmente retirada. E é despejada sobre aqueles apenas o quê? Apenas a ira e a justiça. Tiago afirma isso em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são de onde, Samara? Lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, meus irmãos, eu só quero lembrar aqui uma coisa. Quando os israelitas, quando os hebreus foram levados para o Egito, eles eram o quê, velho? Qual era a profissão deles? Os hebreus, pastores, né? E é por isso que eles foram jogados lá para Gósula, porque os pastores eram considerados o quê? Abominação dos egípcios. Então eles eram pastores. Qual era a expertise deles? Criar gado. Eles foram escravizados. Eles passaram a fazer o que apenas? Tijolo, né? Então antes eles eram pastores e agora eles são pedreiros. Pedreiro não. Porque o pedreiro trabalha, senta, nem ajudante, porque o ajudante ainda quer. Eles só sabem fazer tijolos. E o que Deus dá a Bezalel? Deus torna Bezalel um ourives, um joalheiro, um engenheiro e um arquiteto. Bezalel passa de provavelmente um pastor de ovelhas ou um fazedor de tijolo para o quê? Um engenheiro, um arquiteto, um mestre de obra, um joalheiro. Você acha que é apenas a capacidade humana que faz isso? Não, porque Deus fala que foi o quê? Eu levantei e dei toda a inteligência, todo o conhecimento. Nossos dons não partem de nós mesmos, vêm do Pai das coisas. E por último, o fato de termos habilidade para executar um trabalho não nos habilita para o ensino. Não necessariamente. Em toda a nossa obra. O ensino também é o quê? É um dom de Deus. Verso 34. Também dispôs o coração de Bezalel para o quê? Para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan. Então acredito, meus irmãos, que a gente já tem ouvido a seguinte frase: pô, aquele professor é bom, o cara sabe muito, mas não sabe passar, né?
Até o ensino, por mais que você saiba, o ensino, você passar para frente, vem de Deus. Vem de Deus. Porque, meus irmãos, observe uma coisa. Deus levantou homens a vez. Voltem aí, só uma página. Êxodo 35, verso 10. Êxodo 35, verso 10. Quando Deus está falando dos utensílios do tabernáculo. Venham o quê? Todos os homens o quê? Aí vocês poderiam pensar. Então, no meio da congregação, tinha o quê? Tinha já homens hábeis, que conheciam, que sabiam fazer os utensílios do tabernáculo, né? Volta aí, capítulo 31, verso 6. 31, verso 6. No finalzinho, depois que ele fala da tribo de Dan, e dei o quê? Habilidade. A todos os homens o quê? Não existe. Não existe de nós mesmos nenhuma capacidade. Deus é quem vocaciona e Deus é também quem capacita. Quando a gente entende isso, que Deus chama, Deus vocaciona, que Deus capacita, e para alguns capacitados Ele dá o dom de passar o ensino, ou seja, de ensinar, de instruir outros, só isso daí já deveria fazer com que a gente o quê? Se humilhasse, por saber que nada de bom vem de nós mesmos, nada de bom. Mas a gente acha que é alguma coisa. A glória que é de Deus, o que a gente faz? Se requer para nós mesmos. E isso é só algumas vezes? Quase todo dia. Quase todo dia. Então, só para terminar aqui. O Matthew Henry, comentando esse texto, ele fala assim: aqueles que governam devem ensinar, e aqueles a quem Deus tinha dado conhecimento devem estar dispostos a comunicá-lo para o benefício dos outros, não cobiçar para monopolizá-lo. Desta forma, devemos perceber que nem todos os vocacionados para executar uma dada obra são capacitados por Deus para o ensino, mas aqueles a quem Deus deu esse dom, eles devem exercer. Então, se você tem o dom do ensino, não guarde esse dom para você. Não fique com esse dom, porque Deus vai requerer de você. Não só o ensino, Todos os dons. E aqui, meus irmãos, eu só quero falar mais uma coisa. Se vocês observarem, Deus levantou Bezalel da tribo de Judá e Aholiabe, que é da tribo de Dan. Quando o povo sai do Egito, essas são as tribos mais numerosas militarmente. Basta você ver Números 1. Judá mais numerosa, mais de 70 mil, e Dan 60 e poucos mil. Então, do ponto de vista militar, Dan e Judá eram muito fortes. Só que Judá foi extremamente abençoado por Jacó, lá em Gênesis 49, e Dan é simplesmente uma força militar. Basta vocês lerem lá, Gênesis 49. Dan, quando sai do Egito junto com Judá, é uma tribo menosprezada. É uma tribo pequena, do ponto de vista de glória. Eles eram filhos de uma escrava. Dan é filho de uma das concubinas de Jacó. Por isso eles também eram escanteados. E o que Deus faz aqui? Levanta a tribo com mais glória e a tribo mais humilde. Será que tem algum ensino aqui? 1 Coríntios 12 diz assim, verso 22: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Não existe, meus irmãos, não existe no reino de Deus seres gloriosos e seres humildes. O que Paulo fala lá em Filipenses 2 é que todos nós consideremos todos o quê? Acima de nós mesmos e nos coloquemos em posição de quê? De humildade. Pois os membros que parecem menos dignos no corpo, a estes damos o quê?
muito maior. Então não considere que o trabalho de alguém, que o dom de alguém é menos honroso, porque não é. Por quê? Porque aquele dom não foi dele, assim como o seu não é seu. Todos, tanto um quanto o outro, são o quê? Dons de Deus. E ele separa como ele quer. Como ele quer. Por exemplo, é Deus que distribui, certo? Mas tem gente que tem mais facilidade que outras. Uma pessoa que estuda para ser uma mãe, para ser eu estou estudando, eu quero fazer bateria, eu vou estudar para ser baterista. E vou me esforçar para isso. E aprendo. É uma forma de Deus desenvolver, ou seria tipo uma coisa, separar alguém que já tem a vida, e nós devemos estar estudando. Deus dá dons por isso, a vocação é específica, ele não vocaciona todos. Deus vocaciona especificamente alguns para serviços específicos. O que a gente procura muitas vezes é exercer um dom que a gente não foi chamado. Isso a gente está fazendo o quê? Idolatrando aquele dom. Se Deus lhe deu um dom, seja ele qual for, você tem que exercê-lo da melhor maneira possível. E aí é que entra o esforço por aperfeiçoar o dom. Não por si mesmo, porque até o aperfeiçoamento do dom vem por meio do quê? Da graça. É o Espírito Santo lhe movendo que faz com que você continue aperfeiçoando o dom que Ele deu. Então Deus dá o dom e aperfeiçoa o dom em você. Mas esse aperfeiçoamento não depende de você. Muitas vezes é difícil de falar. O Calvino, ele comentando essa parte, ele fala muito especificamente. Só para não perder muito tempo, já vamos conversar disso. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte: isso já deveria nos humilhar. Saber que Deus é quem chama, Deus é quem capacita e Deus é quem dá o dom do ensino, como a gente viu aqui. Deus é quem vocaciona, quem capacita e quem comissiona. Isso só já deveria nos humilhar. Só que a gente tem que lembrar do seguinte: se vocês forem observar, se vocês forem olhar um aplicativo aí que procura pelo nome, palavras específicas na escritura, vocês vão falar Bezalel. Bezalel só vai aparecer o nome em Êxodo 31, Êxodo 35 até o 38, que é falando onde ele está trabalhando. Depois só em 1ª e 2ª Crônicas e genealogia. No meio daquele nome que a gente sai assim, atropelando. Bezalel entrou na história e saiu da história sem falar uma palavra. Só são citados os feitos dele e depois na genealogia. Em nenhum momento Bezalel fala ou requer para si glória. Bezalel foi chamado para fazer a maior obra do Antigo Testamento, que é a construção do tabernáculo. É aquilo que apontava para Cristo. E o que Bezalel faz? Faz. E fica calado. E a gente não é assim. A gente tem que se comportar como Bezalel. Deus nos dá o dom, nos dá talentos para a sua glória. E o que a gente faz? Faz. Só isso. E aqui a gente tem que lembrar de um ensino muito específico, irmãos. Bezalel e Aholiabe foram capacitados totalmente pelo Senhor. Nada veio deles para a construção do tabernáculo e confecção dos objetos dele. Mas mesmo totalmente capacitados pelo Senhor, eles não foram capazes de construir a habitação perfeita. O que era o tabernáculo e o que era o templo? A habitação de Deus no meio do povo. Enquanto o povo estava peregrinando no deserto, Deus providenciou e mandou que os homens construíssem um tabernáculo, que era um templo móvel, porque eles estavam andando. Quando eles se fixam na terra, Deus, através de Davi, faz: construa um templo fixo em Jerusalém, que é para lá, Sião celestial, que vocês devem olhar. Todos os crentes de Israel, com todas as épocas, devem sempre olhar para Sião, para o Monte Sião. Mas os homens não foram capazes de construir a habitação perfeita. Hoje,
Existe o tabernáculo físico, e existe o templo. Foi destruído em 70 depois de Cristo. Os homens não são capazes de se aproximar dignamente e fazer e requerer a sua habitação no meio. Por isso que eu fico assim pensando quando alguém fala: Senhor, habita no meio de nós, vem agora. Mas a gente queira, meus irmãos, nunca vai conseguir. Como foi que Deus providenciou o tabernáculo perfeito? Por meio de quem? De Cristo. Abra aí João, e aí a gente termina. João 1, verso 14. A gente termina agora. João, capítulo 1, verso 14. João, o Evangelho, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória como do unigênito do Pai. Então, meus irmãos, com esse exemplo de Bezalel, a gente aprende o seguinte: Deus nos chama, Deus nos capacita, Deus nos dá o dom do ensino para a gente passar para outros, instruir outros a aperfeiçoarem os seus dons. Mas a gente não é capaz de construir nada de bom, nada que permaneça, nada que seja perene. Assim como Bezalel e Aholiab foram chamados para o serviço do santuário, para fazer o santuário, mas esse santuário se desfez, a gente também só faz obras que se desfazem. A obra perene, a obra que fica, é feita por quem? Pelo próprio Deus por meio de Cristo. É Ele quem tabernacula entre nós. Ele quem habita entre nós. É a única forma de nós fazermos o bem, as boas obras, obras de obediência. Então se humilhem, porque quando vocês se exaltam no exercício dos seus dons, mesmo eles sendo dados por Deus, vocês estão requerendo para vocês, e isso eu estou falando para mim também. Vocês estão fazendo isso, requerendo a glória que não é de vocês, mas de Deus requer. Vamos orar. Senhor, por isso, Meu Deus, muito obrigada, Senhor, por ter aqui na tua casa para aprender mais de ti, Senhor. Deus, que nós possamos continuar te amando, Senhor, glorificando o teu nome. Que o Senhor possa cuidar de nós, nos levar para a nossa casa em paz. Que, Deus, a tua palavra seja aplicada dia após dia em nossas vidas, para que nós possamos colocar em prática, Deus. Fica conosco, Pai, logo mais no culto da noite, a gente traz para a tua casa, Senhor, em paz. Em nome de Jesus, amém. amém. Deus abençoe, viu?